Irmão, vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo, ou primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 9 até o versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 9 ao 11. Vamos ler todos juntos esses versos. Todos encontraram? Vamos lá, todos juntos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aqui, irmãos, podem se assentar. Na parte da manhã, no nosso período dos trabalhos da casa do Senhor, o presbítero Geraldo falou aqui de pelo menos dois fundamentos da nossa fé, dos dois fundamentos que sustenta a nossa vida. Fundamento significa base. Qual é a base que sustenta a nossa vida? E de manhã o nosso irmão falou sobre a fé. Fé é algo importantíssimo na caminhada cristã. Um dos fundamentos da nossa caminhada, um dos fundamentos, uma das bases que sustenta a nossa vida é a fé. Precisamos de fé. E é Deus quem dá a fé. É Ele quem abençoa as nossas vidas, é Ele quem nos faz crer. Mas também o nosso irmão falou pela manhã de um outro fundamento que é a confiança. Algo também importante para as nossas vidas cristãs. Precisamos confiar, precisamos crer que Deus é o Deus do milagre, que para nós pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível para aquele que crê. Então hoje pela manhã vimos esses dois fundamentos, pregado pelo nosso querido irmão presbítero Geraldo. E hoje agora à noite nós vamos ver outros fundamentos, mas agora ensinado pelo apóstolo Paulo, nesses versos que nós acabamos de ler. Mas antes de nós entrarmos diretamente no texto bíblico, me permita fazer algumas considerações para você entender o que está se tratando aqui, entender um pouco melhor esta carta. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, ali por volta do ano 52 depois de Cristo, em sua segunda viagem missionária. Essa igreja era formada por judeus convertidos à fé cristã e muitos gentios vindo do paganismo, entre os quais vários gregos, de homens e mulheres nobres, ou seja, pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, como nos diz Atos capítulo 17, versículo 4. Paulo, meus irmãos, tinha sido obrigado a partir repentinamente de Tessalônica por causa da perseguição dos judeus. E isso que eu acabei de dizer para os irmãos, o texto lá de Atos 17, dos versos 5 a 10, também traz essa informação para nós. E por isso, muitos crentes, novos convertidos, ficaram desnorteados, sem saber como lidar com a situação, com a caminhada da fé cristã. Portanto, meus irmãos, o alvo principal do apóstolo Paulo nessa carta foi proporcionar encorajamento, especialmente a esses novos convertidos vindo do paganismo, a fim de que se mantivessem fiéis, mesmo em meio às mais severas provações e perseguições.
Tessalonicenses está dividido em duas partes. A primeira parte começa a partir do versículo 1 até o versículo 11, onde Paulo fala a respeito do retorno de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Jesus. A segunda parte começa a partir do versículo 12 e vai até o versículo 22, onde Paulo faz diversas exortações. Nos versos 23 e 24, nós temos aqui uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E no versículo 25, Paulo pede que a igreja de Tessalônica ore por ele. Nos versos 26 e 27, nós temos aqui uma saudação feita pelo apóstolo Paulo. E no versículo 28, Paulo termina com uma bênção apostólica. Então, são essas as divisões que o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses apresenta aqui para nós. Mas hoje nós vamos falar apenas dos versos 9 a 11. E nesses versos nós vamos ver pelo menos 3 fundamentos que sustentam a nossa vida. E o primeiro fundamento que sustenta a nossa vida é o decreto de Deus. Veja o que diz aí o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos essa palavra dita pelo apóstolo Paulo, nos faz lembrar da pergunta número 30 do nosso catecismo, o catecismo de Westminster, do breve catecismo, do catecismo maior de Westminster, onde lá nos diz assim: deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Essa é a pergunta que está lá no nosso catecismo. E a resposta que o catecismo dá para nós é interessante, porque lá diz assim: Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, chamado Pacto das Obras. Mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, chamado Pacto da Graça. Paulo, meus irmãos, aqui no versículo 9, ele está falando para aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus, para aqueles que nasceram de novo. Paulo está falando para os eleitos de Deus. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Se você perceber, aí no versículo 7, Paulo está falando de incrédulos, ou seja, para aqueles que não nasceram de novo, que não foram convertidos ao Senhor. Paulo diz assim aí no verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Agora repara o que Paulo diz aí no versículo 8 e no versículo 9, ele diz, nós, porém, ou seja, ele agora muda de posição, ele agora está falando para pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, para pessoas que foram transformadas pela graça. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que Paulo está apresentando aqui para nós é que o fundamento que sustenta a sua vida é o decreto de Deus. E que decreto é esse? É aquilo que ele já decretou desde antes a fundação do mundo, aos eleitos, que foi a salvação. O plano de salvação já estava designado e decretado, feito por Deus. E agora, na vida de Jesus Cristo,
Então Paulo está ensinando para a igreja de Tessalônica que Deus destinou o seu povo para obter salvação e glória em Jesus Cristo. Que maravilha, meus irmãos, é saber que Deus nos escolheu a sua igreja para sermos de Cristo e andarmos com Cristo onde estivermos. Como eu tinha falado, no capítulo 5, dos versos 1 a 11, Paulo fala do retorno de Cristo. Ele está falando a respeito da vinda de Jesus Cristo. As pessoas estão querendo saber sobre a volta de Cristo. Então Paulo ele vai explicar com mais detalhes aí. E aí ele fala a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor, meus irmãos, é o fruto do seu imenso amor, manifestado em toda a sua dramaticidade e esplendor na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. É aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito lá em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu irmão, minha irmã, esse aqui é o primeiro fundamento, a primeira base que o apóstolo Paulo ensina para nós. O que sustenta a nossa vida é um decreto de Deus. Ele decidiu, ele decretou salvar você. Isso é algo maravilhoso. Porque quando nós temos esse entendimento a respeito da nossa salvação, a respeito da certeza da salvação, não há espaço para dúvida. Não há espaço para aquele que tem a certeza do que Cristo fez por nós na cruz. É aquela ideia daquela planta, bem me quer, mal me quer, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Não! Isso não existe. Deus decretou um plano e esse plano estava Cristo. Cristo veio a esse mundo para salvar a sua vida, para trazer você para perto dele, para arrancar você do caminho que eu e você estávamos, que é em passos largos para o inferno. Ele resgatou você, ele resgatou a nossa vida. Mas Paulo, meus irmãos, ele apresenta para nós um segundo fundamento. A segunda base que sustenta a nossa vida é a obra mediadora de Cristo na cruz. Essa é a segunda base. Esse é o segundo fundamento que sustenta a minha e a sua vida, a obra mediadora de Cristo na cruz. Veja o que diz aí o versículo 10. Diz assim: que morreu por nós. Veja que interessante isso. Paulo ensina algo maravilhoso aqui, meus irmãos. A morte de Jesus por nós significa que ele morreu a nossa morte. E o nome disso é expiação. Cristo morreu em nosso lugar. O nome disso é substituição. Cristo morreu a nosso favor. O nome disso é propiciação. Quando recebemos a graça da salvação, o Senhor nos abençoa com um tipo de aliança, um relacionamento que nada, nem a morte poderá destruir. Meu irmão, minha irmã, você pertence a Deus, você pertence ao Senhor. Passe o que for, nada pode tirar você dos braços do teu Redentor. Isso é algo maravilhoso. Saber que nós estamos seguros nas mãos daquele que nos sustenta até agora. Saber que nós estamos seguros nas mãos daquele que é o poderoso Deus. Saber que nós estamos seguros nas mãos daquele que veio a esse mundo para salvar você, para transformar a sua vida. Jesus disse, meu irmão, minha irmã, que todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Cristo, meu irmão, minha irmã, é o nosso intercessor permanente diante do Pai. Mas também é o porta-voz de sua vontade santa para nós. Nós não temos e não cremos em outro mediador. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Ele é o único. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitas vezes a gente escuta aí: não, todos os caminhos levam a Deus. Essa fala, esse ensinamento de todos os caminhos levam a Deus, é porque querem dizer: não é apenas Cristo que é o único mediador, não. Outros também podem ser mediador. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para Cristo. Cristo é o único mediador. Ele é a ponte que nos liga a Deus, o caminho que nos dá acesso ao Pai. Ele é a porta da entrada para a vida eterna. Jesus veio a esse mundo para ser o nosso representante e fiador. Não veio apenas para estar ao nosso lado, mas em nosso lugar. Jesus não veio apenas para falar por nós, mas para morrer por nós. Não veio apenas para nos defender, mas também Jesus veio a esse mundo para substituir você, a mim, a igreja, na cruz. Sua morte, a morte na cruz foi um sacrifício, e um sacrifício substitutivo. Ele morreu, meu irmão, minha irmã, a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Ele sofreu o duro golpe da lei que deveríamos sofrer. Ele tomou sozinho o cálice amargo da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele recebeu em si mesmo a merecida punição do nosso pecado. Ele cumpriu com todas as demandas da justiça, meu irmão, minha irmã, a justiça divina, ao morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos oferecer perdão e vida eterna. Então, meus irmãos, o fundamento que sustenta a nossa vida é a obra mediadora de Cristo na cruz. O que Jesus fez por você, por nós na cruz, é o que sustenta a nossa vida. Irmãos, é maravilhoso nós sabermos isso. E ainda é de grande alegria crermos nisso, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Nós não tínhamos esperança alguma, mas agora encontramos uma viva esperança em Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos, mas agora fomos encontrados. Nós não tínhamos nenhuma condição de sermos salvos, mas Cristo veio a esse mundo, substituiu você na cruz. A salvação, o que Ele fez na cruz por você, meu irmão, minha irmã, é algo fundamental para a nossa fé, para a fé cristã. Não existe cristianismo que não creia no sacrifício de Cristo. O cristianismo sustenta porque Jesus morreu e ressuscitou. Porque se isso não fosse verdade, a nossa fé, a nossa esperança, irmãos, era vã. Já parou para pensar nisso? Por que você está aqui? Por que Deus criou você?
tem um significado, tem um propósito. Eu não vi esse filme, não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, não estão perdendo nada, porque dizem que o filme é ruim demais. Mas foi lançado aí aquele filme da Barbie, e uma multidão de pessoas foram para o cinema de rosa alto. E nesse filme, eu vi falando sobre ele, há uma frase que chamou a atenção, onde a tal da Barbie diz: por que eu fui criado? Por que eu fui criado? Ela não sabe responder. Por que isso? Porque a vida desta Barbie é vazia, como é vazia a vida de todo aquele que não tem Cristo. Meu irmão, minha irmã, aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, está naquela condição que o livro de Gênesis diz, sem forma e vazio. E só Cristo pode preencher o vazio do homem. Por que eu fui criado? Por que você foi criado? Você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para dizer: como eu devo adorar o teu santo nome, Senhor. Porque o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz nos ensina isso. O que sustenta, meu irmão, minha irmã, a nossa base, o que sustenta a nossa vida, o fundamento que sustenta a nossa vida é a obra mediadora de Cristo na cruz. O que Cristo fez por você, meu irmão, minha irmã, é o que sustenta você até agora. Eu fiquei muito feliz e emocionado em ver o nosso irmão Vanderlei voltando para casa. O momento mais complicado da vida dele, quando eu estive lá no hospital fazendo a visita, assim que eu e o presbítero Reginaldo, o presbítero Valcício estava lá também, nós saímos do carro, já recebemos a notícia: o rins dele está parando. E encontramos lá os filhos e a família dele em pranto, chorando. Eu consegui subir, fui até o CTI, Sônia estava lá, chorando muito, ele cercado de um monte de gente. E muitos ali, que estavam com ele ali, achavam que era o fim, que ele não ia sobreviver, porque a situação dele era complicada, muito complicada. 5 meses, a nossa irmã Sônia ficou nessa luta, nessa angústia, enfrentando tudo isso do lado dele. Mas se olharmos para ela, humanamente falando, vamos perguntar: como ela conseguiu aguentar tanto tempo? Dormindo mal, às vezes nem dormindo, passando a noite muitas vezes em claro, chorando pela situação deles, todos cheios de aparelhos. Como ela conseguiu aguentar por tanto tempo? É isso que a palavra do Senhor nos ensina aqui. O fundamento que sustentou a vida dela, que sustentou o nosso querido irmão, o Vanderlei, foi a obra mediadora de Cristo. E quando ele estava lá, a igreja orava. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fazia a obra. Esse é o Deus, meu irmão e minha irmã. É o Deus do milagre que nós cantamos aqui. É o Deus que sustenta a sua fé. É o Deus que sustenta a nossa fé. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha conhecido os irmãos teus
estão agora com alguma doença, enfermos. Talvez vocês conheçam amigos que manifestam a mesma fé que você, mas têm passado por situações difíceis, de angústias, de depressão. E meu irmão, minha irmã, nesses momentos difíceis, que eu e você precisamos orar e falar para essas pessoas a respeito da obra mediadora de Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Paulo aqui está apresentando dois fundamentos. Primeiro, ele falou do primeiro fundamento que sustenta a nossa vida, é o decreto de Deus. No versículo 9. Depois Paulo fala do segundo fundamento que sustenta a nossa vida, é a obra mediadora de Cristo na cruz, no versículo 10, na parte A do versículo, porque Paulo diz que morreu por nós. Ele está falando de Cristo. Cristo morreu no nosso lugar. E agora, Paulo termina o terceiro e último fundamento que sustenta a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Paulo diz aí que é a nossa união com Cristo. Terceiro fundamento que sustenta a nossa vida é a nossa união com Cristo. Veja o que diz aí o versículo 10 e 11. O verso 10, a parte B do versículo, não diz assim: quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aí o verso 11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos? Paulo está ensinando que Cristo estará envolvido conosco todos os dias, participando de cada ato nosso e guiando-nos como um bom pastor que conhece as suas ovelhas. A nossa irmã que ficou 5 meses lá no hospital, não estava lá abandonada. Apesar de momentos difíceis que ela passou, de choros ao ver aquela situação do marido, o Senhor Jesus estava ali com ela, sustentando a sua fé, sustentando a sua vida, porque esse é o fundamento que Cristo tem conosco, a nossa união com Ele. Por isso, não precisamos temer o presente e também não precisamos temer o futuro. A obra mediadora de Cristo na cruz é o fundamento que sustenta a sua vida, é o fundamento que sustenta a nossa vida, a nossa caminhada. Cristo, no seu sacrifício na cruz, fez mais do que nos justificarmos. Ele nos uniu. Ele nos uniu com Ele. Berkoff, um teólogo reformado, ele vai dizer algo interessante. Ele diz assim: aquela união íntima, falando de Cristo, ele define a união de Cristo dessa forma: aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude do que Ele é, a fonte da vida e da força do seu povo, de sua bendição e salvação. Agora, meus irmãos, que nós conhecemos os fundamentos que sustentam a nossa vida. Paulo diz assim, no versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros. Está passando por lutas, dias difíceis, que tem feito você chorar, está passando por situações que têm apertado o seu coração, tem deixado você angustiado. Meu irmão, minha irmã, Paulo diz que nós devemos consolar-nos uns aos outros. Ou seja, eu preciso que você ore por mim, mas você precisa também que eu ore por você. Porque Cristo é aquele que nos consola, é aquele
aquele que nos ajuda, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos coloca de pé, é aquele que sara as nossas feridas, é aquele que traz ânimo quando estamos desanimados, é aquele que cessa a nossa angústia, é aquele que nos traz a paz. Esse é o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo. Então, meus irmãos, nesses pequenos versos que nós vimos aqui, de 1 Tessalonicenses 5, dos versos 9 a 11, Paulo apresentou para nós 3 fundamentos que sustentam a nossa vida. O primeiro fundamento que sustenta a nossa vida é o decreto de Deus. Ele te salvou. Segundo fundamento que sustenta a nossa vida, como o apóstolo Paulo nos ensina, é a obra mediadora de Cristo na cruz. O que Cristo fez por você na cruz tem efeito. Você está aqui. Você hoje adora o Senhor, porque os efeitos da obra de Cristo na cruz alcançou a sua vida. E terceiro e último fundamento que Paulo nos ensina, o fundamento que sustenta a nossa vida, é a nossa união com Cristo. Estamos unidos a Cristo. Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, você nunca estará sozinho, porque Cristo sempre estará com você, abençoando você, guardando você e mais, intercedendo por você. Que Deus nos abençoe.